Olá pessoal, me chamo Jonas, faço parte do PIB de Núcleo Joaquim Magalhães e hoje trago mais um episódio do nosso podcast em que trazemos algumas indicações de livros paradidáticos da Química. Hoje eu trouxe um tema que me pegou totalmente de surpresa, no melhor sentido possível. Vamos falar de um livro que mistura química, história e muita curiosidade. O nome do livro é A Colher que Desaparece, que foi escrito pelo autor e divulgador científico Sam Kane. Logo de cara, o título chama bastante atenção. Afinal, o que uma colher tem a ver com química? Pois bem, a história por trás deste título é real e bem inusitada. Estamos falando do galho, que é um metal que parece muito com prata, mas que tem um detalhe surpreendente: ele derrete com o calor do corpo humano. Isso mesmo. Já imaginou alguém mexendo um chá com uma colher feita de galho e de repente a colher simplesmente desaparece na xícara? Esse é só um dos vários exemplos curiosos que o livro traz, e acredite, tem muita coisa ainda mais surpreendente. Agora, o que torna esse livro tão especial? Primeiro, a forma como o autor nos conduz pelos bastidores da ciência. Sam Kane não escreve de forma técnica e difícil de entender, pelo contrário, ele transforma os elementos da tabela periódica em verdadeiros personagens de uma história. Cada elemento químico é apresentado com um toque de humor, curiosidade, histórias, disputas científicas, erros e acertos. Por exemplo, durante a leitura a gente aprende que não só sobre as propriedades químicas de cada elemento, mas também sobre os cientistas por trás das descobertas. O livro traz Marie Curie, Mendeleev, Lavoisier e entre outros nomes famosos aparecem com um olhar mais humano. Eles não são apresentados como gênios inalcançáveis de jaleco branco. O autor faz questão de mostrar que eles erravam, discutiam, enfrentavam críticas, crises financeiras e até problemas de saúde mental. Isso dá uma nova dimensão à ciência. Ela deixa de ser só uma matéria escolar difícil e passa a ser uma narrativa cheia de emoção. Outro ponto muito interessante do livro é como ele conecta a química com grandes momentos históricos. Por exemplo, a gente entende como alguns elementos químicos tiveram um papel decisivo durante as guerras, na medicina e na política internacional. Um dos casos mais impactantes é o urânio, que foi fundamental para a construção da bomba atômica. A forma como o autor narra estes episódios faz com que a gente reflita muito sobre o impacto da ciência nas decisões humanas, tanto para o bem quanto para o mal. E tem mais! O livro também aborda como alguns elementos influenciaram na economia mundial. O ouro, por exemplo, sempre teve uma importância central nas relações comerciais e políticas entre os países. O nióbio é um elemento brasileiro e estratégico. Também é mencionado como exemplo de como a química está por trás de disputas geopolíticas atuais. A linguagem do livro é outro ponto forte. Mesmo quem não gosta muito da química acaba se envolvendo. Isso porque o autor mistura ciência com curiosidade, cultura, história mundial e até humor. Em muitos momentos da leitura, eu me peguei rindo de algumas situações descritas, como as tretas entre cientistas, as disputas por crédito em descobertas e os erros de experimentos, que acabaram gerando novas teorias. Para mim, esse livro foi uma experiência transformadora. Quando terminei a leitura, percebi que nunca mais conseguiria olhar para a tabela periódica da mesma forma. Antes ela parecia só um quadro cheio de símbolos difíceis e números. Agora cada elemento parece ter uma personalidade própria, com suas manias, perigos, mistérios e escândalos.
Uma parte que eu gostei muito também foi quando o autor mostra como os elementos estão presentes em coisas do nosso dia a dia e que a gente nem imagina. Por exemplo, o talho usado em venenos, o césio que tem aplicações em relógios atômicos e sistemas de GPS, ou ainda o hélio, que vai além de encher balões de festa. O livro também convida a gente a pensar sobre o futuro da ciência e da tecnologia. Com o avanço das pesquisas, novos elementos continuam sendo descobertos e sintetizados em laboratórios ao redor do mundo. Quem sabe daqui a alguns anos teremos novas histórias incríveis para contar sobre os elementos que hoje nem conhecíamos direito. Então, se você gosta de ciência, ou até mesmo se acha que não gosta, eu recomendo muito dar uma chance a esse livro. Ele vai mudar a forma de como você enxerga o mundo químico ao seu redor. E para quem é estudante, professor, ou simplesmente um curioso, A Colher que Desaparece é uma leitura que informa e diverte ao mesmo tempo. Vale cada página, viu? Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você curtiu essa dica, compartilhe com alguém que também gosta de boas histórias.